Diga que está gravando. Está gravando, professora. Então tá. Estou aqui hoje para explicar uma das tarefas que foram requisitadas. Estou aqui para explicar a tarefa sobre selecionar algum programinha da biblioteca Math, que é utilizado para fazer cálculos matemáticos, e eu selecionei a opção seno para calcular o seno de um ângulo, certo? Como todos sabem, seno é um ângulo de um triângulo retângulo, certo? E no máximo de um triângulo retângulo, normalmente, você calcula até o número 89, certo? E nesse caso, eu não coloquei if ou else definindo que o ângulo tem que ser até 89 ou 90, porque o que foi requisitado foi mostrando o programa funcionando. Então tá, vamos lá. Eu coloquei essa biblioteca Math aqui, include loqueio para colocar em português, Studio para poder usar printf, scanf, todo mundo sabe. Agora, eu coloquei outra biblioteca aqui para eu não precisar, para eu definir uma variável constante, quer dizer, que ela não vai mudar. Nesse caso, eu defini essa variável constante, que é π, que é 3,14, que vai ser necessário mais para frente, certo? Então, vamos lá. Aqui é int main, aqui é set loqueio, hélice pontual para poder colocar acentos, como por exemplo ângulo. E aqui embaixo está a diferença desse programinha para poder usar a função seno. Eu tenho que usar a variável double. Não existe a variável float, int. Nesse caso, a variável double, que seria, digamos que uma variável float melhorada, que para números mais quebrados ainda, que normalmente seno, cosseno, tangente, nesse caso seno, são números muito quebrados. Certo? Então tá. Eu coloquei a variável double seno aqui. Eu poderia ter colocado isso daqui aqui em cima também, mas tudo bem. Eu coloquei a variável x em double e ângulo x também. Vamos lá. Nesse primeiro printf eu utilizei programa para calcular seno de um ângulo, certo? Você vai calcular seno de um ângulo, por exemplo, 42, 57, 79, 81, até no máximo de 89, correto? Porque você está calculando, você só calcula seno, cosseno e tangente de ângulos que não são que são abaixo de um ângulo reto, então de 89 para baixo. Se for 90, então não é considerado, aí é impossível você calcular isso. Tá tudo bem? Então tá. Aqui embaixo eu coloquei um printf para você inserir seu ângulo, e aqui eu defini a minha variável que está aqui, porque existem três, né? E para mim definir essa variável, normalmente quando eu uso float, int, tem que vir uma letrinha aqui, ó, porcentagem, se for int é d, se for float é f. Mas nesse caso, que é double, é LF, que seria long float, quer dizer que é um float longo, quer dizer que tem mais números quebrados, coisas assim. E eu coloquei, entre aspas, normalmente, vírgula, um exim comercial e ângulo. Quer dizer que essa variável que você colocar daqui vai ser o meu ângulo. Tudo bem? Agora aqui, eu vou usar a minha variável x, que x vai ser igual a um cálculo que eu preciso realizar para passar o meu ângulo que foi digitado aqui de números radianos para números para passar o meu número que está em ângulo, por exemplo, se eu colocar 30 aqui, vai ser 30 graus, para passar o meu ângulo para números radianos, por causa que a função sin, que é a função que calcula o seno, ela calcula em radianos, então daria um resultado errado se eu não fizesse essa fórmula aqui. Então, o x, que eu vou colocar dentro desses parênteses para calcular meu seno,
que a função é sim, vai ser assim. X igual ao ângulo vezes m underline pi, que nesse caso é o pi, 3,14, tal, e dividido por 180. Assim eu transformo ele em radianos, certo? E após eu realizar esse cálculo aqui, o resultado de x eu vou utilizar para... Eu vou colocar dentro de parênteses na função sim, para que eu possa calcular o seno desse número, por causa que o que adianta eu ter essa função aqui, por exemplo, e não ter nenhum número para calcular seno? Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Aqui embaixo eu declarei minha variável aqui, eu declarei minha variável aqui, que é seno, mas podia chamar de arroz, batata, qualquer coisa. Nesse caso eu coloquei seno para ficar organizado. Seno é igual a sim. Sim aqui é meu cálculo, já é minha função especial do math. Senão eu teria que fazer todo um processo de cálculo à mão para poder realizar esse cálculo. Mas o programa.c facilita isso para a gente. Então eu coloco o programa aqui para calcular e entre parênteses eu coloco um número que eu quero calcular, que vai ser x, que veio dessa forma. Então, aqui embaixo, logo após o cálculo aqui, vai exibir um printf exibindo a informação que foi desejada, que foi feita, né? O seno de LF, que nesse caso, o primeiro LF aqui, que é long float, vai ser o meu ângulo. Então, o seno do meu ângulo é tal número. Por exemplo, se eu colocar 30 aqui, o seno de 30 é tal número, que daqui a pouco nós vamos ver, certo? E como eu disse, aqui é LF e LF, que é a mesma coisa dos programas anteriores. Se uma dessas funções aqui fosse float, eu colocaria float. Se fosse int, eu colocaria d. Float f, né? Basicamente é isso. E agora vamos ver se o programa vai ser executado. Vou esperar um minutinho, que não sei qual é o problema, que meu computador está meio lento, mas tudo bem. Aqui, ó. Aqui, lembram daquele printf? Programa para calcular seno de um ângulo. Então tá. Vamos inserir um ângulo para ele calcular o seno. 30. O seno de 30 é 0,5, correto? Correto. Mas você pergunta, como você sabe que o ângulo de seno é 5? Porque existe um site aqui que eu posso acessar naturalmente, pesquisando na internet, que me mostra quais são o seno, o cosseno e o tangente. Então, para verificar, para ver se esse meu programa está correto, vou vir aqui no 30, seno, e tá aqui, ó, 0,5. Então, quer dizer que meu programa está rodando perfeitamente. Vamos testar o outro programa com outro número? Vamos ver. Vou apertar F9 aqui. Vamos esperar mais um minutinho. Foi. Vamos colocar 45. O ângulo de 45 é 0,7 aproximadamente. Vamos lá no site. 45. 0,7. 777, vai. Vamos vir aqui. 777. Certinho, perfeito. Então, quer dizer que o meu programa está calculando corretamente o seno dos ângulos que eu estou colocando. Bem, professora, muito obrigado. Tomara que tenha ficado do jeito que você queria. Espero tirar a nota máxima nesse vídeo. Obrigado, professora.